Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos para mais uma aula aqui na comunidade GGRU. A gente vai dar continuidade agora ao trabalho que a gente estava fazendo na SURI. Lembrando que a gente já fez a aula de pré-banho, a gente já fez a aula do banho em si, da utilização dos produtos. A gente já fez uma aula falando sobre secagem, a importância de saber utilizar rasqueadeiras, pentes e tudo mais. E agora a gente vai fazer uma aula de chapinha, cara. Por incrível que pareça, a chapinha é um dos serviços que mais impressionam os clientes. Por quê? Porque ele dá aquele arremate final ao todo o processo que você fez anteriormente aí no animal. Então, se você está chegando aqui agora, está assistindo essa aula somente agora, quero te dar um conselho: volta e reassiste as outras aulas para você ter muito mais contexto do que a gente está falando aqui, tá bom? Já falei bastante também a respeito da genética, né, que é algo muito importante para o animal ter essa qualidade de pelagem, sobre a alimentação e sobre os produtos, né, que são utilizados no banho. Bom, agora vamos ao trabalho em si, né, que é feito com a chapinha. Então eu não vou ficar voltando em assuntos que eu já falei, beleza? Essa chapinha que eu estou utilizando é uma chapinha de linha humana mesmo. Ela não tem um regulador de temperatura, mas a temperatura da chapinha fica na casa dos 180 graus, né? E por que é importante você saber a temperatura? Primeiro, porque o fio ele só modela a partir de uma certa temperatura. Por exemplo, o fio normalmente ele fica com acabamento mais eficaz quando a chapinha está numa temperatura de mais ou menos 120, 130, 140. Acima disso, ele acaba modelando mais, só que consequentemente ele prejudica. Porque tudo que aquece, consequentemente, acaba retirando muita água, né? Então, provavelmente, logo após a chapinha, você faz todo o trabalho em si, mas logo quando o animal volta, a gente precisa utilizar algum tipo de óleo, algum tipo de hidratante no pelo para repor, né, essa água que foi retirada durante essa chapinha, né? Porque o calor, querendo ou não, é o que acaba modelando. Isso acontece muito também na hora que você vai utilizar o secador, o soprador, todos esses equipamentos que emitem vento, calor, eles têm esse poder de modelar o fio, né? Então, o que modela de fato, né, é o calor, então é importante que o equipamento esteja aquecido. Só que existe um contraponto que a galera toca muito e fala bastante a respeito da saúde, né? Como é um equipamento que esquenta muito, se você se aproximar muito da pele, é provável que você vá fazer algum tipo de lesão. Existem alguns equipamentos que vêm com uma proteção que você pode utilizar. Mas o meu conselho é, se você não sabe fazer chapinha, se você nunca fez chapinha nem na cabeça de uma pessoa, não tente fazer em um animal logo de cara, tá? Primeiro é importante você aprender a utilizar o equipamento. E é importante também você manter o equipamento sempre afastado e saber em qual animal você vai utilizar. Porque se o animal for muito agitado, sabe, não fica quieto, fica pulando na mesa, parece que está possuído por alguns espíritos malignos, não tem como você fazer esse tipo de trabalho, tá? O primeiro que corre um risco muito grande de você queimar o animal ou fazer algo assim desse tipo, e outra que vai ficar muito complicado, né? O animal pode pisar em cima, o equipamento pode cair no chão. Então, se o animal é tranquilo, bonzinho, aí a gente se dedica um tempo para fazer isso. Boa parte dos serviços de hidratações, quando é feito à venda, né, a gente não comunica que vai ser utilizado chapinha, né? Por que eu faço isso? Na realidade, é uma estratégia realmente de venda para poder ter um impacto visual muito mais eficiente no tratamento da pelagem, né? Então, quando o cliente vê aquele pelo extremamente liso, brilhoso, porque querendo ou não, a chapinha ela acaba dando um brilho maior aí, porque o fio fica muito mais selado, né? Lembrando que a gente utilizou ácido lático, né, no pelo, então isso proporciona, né, um fechamento de cutícula, dá uma massa muito mais eficaz aí pro pelo. Você acaba potencializando o ácido lático com a chapinha, o secador e tudo mais, né? Então, por que eu não aviso o cliente que eu vou fazer? Porque eu quero realmente que ele fique, assim, surpreso realmente com a qualidade do trabalho. E aí, então, logo na sequência, né, na hora de entregar, eu explico, olha, inclusive a gente fez até uma chapinha para dar uma finalizada aí. Então, querendo ou não, você acaba passando um nível de profissionalismo muito superior, o que faz com que, consequentemente, ele associe hidratação à chapinha. Então, no futuro, ele vai se acostumar a ver o pelo com aquela qualidade, então consequentemente ele acaba solicitando muito mais o serviço.
Então a chapinha ela vem muito mais como uma estratégia de acabamento, né, e experiência do cliente do que necessariamente dentro do tratamento da pelagem. Porque se a gente for apontar algum benefício da chapinha pro pelo, a gente não teria tantos a se dizer assim. Porque o calor em demasia, que é o calor que a chapinha proporciona, ele não é benéfico para o pelo, nem muito menos para o cabelo, né? Tanto de pessoas quanto de animais. Porque, voltando, né? A chapinha ela acaba retirando água, né? Ela acaba ressecando. Então você precisa tomar esse cuidado. Vou dar para vocês aqui algumas dicas de você utilizar a chapinha de uma forma que você consiga ter um acabamento bacana e que você não machuque, né, o animal. Primeiro de tudo, não utilize uma chapinha que seja extremamente quente. Se você conseguir ter uma chapinha que regule a temperatura, mantenha ela na casa de 160 a 180 graus, tá bom? Mantenha sempre nessas temperaturas. Utilize sempre um pente como apoio para você passar a chapinha, né? E separe realmente por camadas. Não precisa ser camadas muito grandes nem muito pequenas. As camadas elas dependem de acordo com o tamanho do equipamento. Se for uma chapinha grande como essa, você pode pegar uma mecha maior, né? Então, você tem que passar da raiz para a ponta e você tem que focar um pouquinho na ponta para você conseguir dar uma selada bacana. Quando você chega na parte do rosto, você precisa tomar cuidado realmente com os olhos, com os lábios, né, a boca do animal em si e a cartilagem da orelha. Então, todas as mechas elas são separadas por partes. Então, ali na região da cabeça eu retiro metade do pelo da orelha e metade do pelo do topo da cabeça e junto os dois. E aí eu vou passar a chapinha mantendo uma distância aí de 4 a 5 centímetros da pele e deslizando até a ponta. É muito importante você passar um pouco devagar, não com muita agilidade, tá? Mas é importante antes, né, mesmo de você passar a chapinha, que essa mecha ela esteja bem esticada para que você consiga deslizar bem o equipamento, né? E acredito eu que a região mais complicada de se fazer é realmente a região do rosto, tá? Porque tem a orelha, tem o olho, então tudo isso tem que ser cuidado, então tem que prestar bastante atenção. Se você puder, peça para alguém segurar o animal para você, isso ajuda bastante se você não tiver muita segurança, tá? Lembrando que a região das patas, né, tanto a parte inferior da pata, a lateral da pata, a gente não prancha, a gente só prancha realmente pelo que cai por cima do corpo, né? Então, agora eu tô fazendo a lateral do rosto da Suri, né? Lembrando que você não pode se aproximar muito do bigode e nem muito do rosto do animal. Então, o que a gente faz? A gente pega nessa região e passa realmente assim de ladinho, só para dar aquele arremate final pro pelo. Lembrando que a gente utilizou no banho um produto que contém óleo de ricino e isso ajuda muito a dar esse brilho pro pelo fantástico, assim como a gente usou o óleo de argan, que é outro produto fantástico que potencializa também essa coisa do glow, do brilho realmente da pelagem. Essa região do peito é muito importante você tomar cuidado e manter realmente uma distância bacana. Vocês percebem que eu utilizo a mão ali como proteção e vou pegando mecha por mecha e passando, né? Lembrando sempre que a gente está atendendo um animal que é um animal pet, um animal que tem um dono, enfim, não é um animal de exposição, então você não vai forçar o animal a nada, principalmente se ele se incomodar com o calor da chapinha, né? Alguns animais não gostam, então eu nem faço, né? Nem passo nessa região, mas como a Suri é uma cachorra que já está extremamente acostumada com esse tipo de procedimento, a gente faz tranquilamente, em alguns casos ela até dorme, tá bom? Então vocês percebem que o pelo ele fica muito mais alinhado, muito mais brilhoso, o acabamento fica muito mais bonito, né? Que é a parte da finalização, que ela é muito importante. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula até aqui. Espero que eu tenha esclarecido qualquer dúvida que você tenha em relação à utilização desse equipamento. Lembrando que ainda falta mais uma aula, a do penteado nas costas. Então, não esquece de tirar um print dessa tela e me falar o que você achou disso, tá bom? Lembrando que chapinha é um equipamento para deixar o animal bonito. Use com responsabilidade para evitar qualquer tipo de acidente aí, tá bom? Um beijo, sejam todos muito felizes e até a nossa próxima aula.